Era uma vez, na cidade de Jericó, um homem chamado Zaqueu. Ele não era muito alto. Na verdade, era bem baixinho mesmo. Se ele ficasse no meio de uma multidão, ninguém o veria. Mas apesar da sua altura pequena, ele tinha um cargo muito importante. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Naquela época, os cobradores de impostos não eram muito queridos pelas pessoas. Sabe por quê? Porque eles trabalhavam para os romanos, que governavam o povo de Israel, e cobravam dinheiro das pessoas, chamado de imposto. Mas tem mais. Muitos cobradores de impostos, como Zaqueu, aproveitavam a oportunidade para pegar mais dinheiro do que deviam. Eles diziam que o imposto era um valor, mas cobravam um pouco a mais e guardavam o extra só para eles. Isso deixava as pessoas muito tristes e bravas. E como Zaqueu era o chefe de todos eles, imagina só, ele devia ter muito dinheiro, mas quase nenhum amigo. Todo mundo conhecia Zaqueu como aquele homem que enriquecia enganando os outros. Quando ele passava na rua, as pessoas provavelmente cochichavam: lá vai aquele que nos explora. Ele só pensa em dinheiro. Mas sabe o que é mais incrível? Mesmo com tudo isso, Deus não havia esquecido de Zaqueu. Mesmo que as pessoas não gostassem dele, Jesus sabia o nome dele, sabia onde ele morava e sabia que, bem no fundo, o coração de Zaqueu estava vazio e precisava de uma mudança. E é aí que começa uma história maravilhosa, que vai mostrar como um simples encontro com Jesus pode transformar até mesmo o coração mais endurecido. Está preparado para continuar? Então vamos juntos descobrir o que aconteceu quando Jesus entrou em Jericó. Era um dia muito especial em Jericó. As ruas estavam lotadas de gente. Todo mundo falava com empolgação: Jesus está chegando. Jesus está passando por aqui. Homens, mulheres, crianças, velhinhos. Todos estavam querendo ver aquele homem que curava doentes, que fazia milagres incríveis e que falava com amor sobre Deus como ninguém mais. E quem também queria ver Jesus? Sim, Zaqueu. Mesmo sendo rico, chefe dos cobradores de impostos, com roupas caras e tudo mais, o coração de Zaqueu batia forte de curiosidade e esperança. Ele pensava: será que esse Jesus pode me ver de forma diferente? Será que ele falaria comigo? Mas aí veio o problema. Um grande problema para um homem pequeno. Zaqueu não conseguia ver nada. Ele era baixinho e quando tentou olhar por cima da multidão, só viu costas, ombros e cabeças. Nenhuma brechinha para enxergar Jesus. As pessoas não queriam dar passagem. Afinal, ninguém gostava dele. Ninguém queria ajudar o cobrador de impostos a ver o mestre. Mas sabe o que Zaqueu fez? Ele não desistiu. Ele olhou para frente, correu o mais rápido que pôde e olha que ele devia estar com roupas pesadas. E encontrou uma figueira brava, plantada ao lado do caminho por onde Jesus passaria. Então, sem pensar duas vezes, Zaqueu subiu na árvore. Isso mesmo, um homem importante, que todos viam como rico e sério, subiu em uma árvore como se fosse uma criança animada. Lá de cima, ele se equilibrou nos galhos, segurando firme, com o coração batendo forte. Agora sim, ele podia ver. De longe, Zaqueu avistou Jesus caminhando pela estrada de terra, cercado por pessoas. E no alto daquela árvore, Zaqueu estava prestes a viver o momento mais incrível da sua vida só porque ele não desistiu de ver Jesus. Lá estava Zaqueu, agarrado nos galhos da figueira brava, com os olhos bem abertos e o coração acelerado. Ele se segurava firme com as mãos e ficava esticando o pescoço para não perder nada. Afinal, Jesus estava cada vez mais perto. E então, aconteceu algo incrível. Jesus parou bem debaixo da árvore onde Zaqueu estava. Ele poderia ter passado direto, como fazia com tantas pessoas na
nas ruas. Mas naquele momento, Jesus parou. Silêncio. As pessoas pararam também. Todos queriam saber por que Jesus tinha parado ali. E foi então que Jesus levantou os olhos, olhou para cima e viu Zaqueu lá no alto da árvore. Agora imagina a cena. Um homem rico, famoso mesmo que por motivos ruins, pendurado numa árvore como uma criança curiosa, sendo olhado por ninguém mais, ninguém menos que Jesus, o Filho de Deus. E então Jesus falou com uma voz cheia de amor e alegria: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Uau! Aquilo foi uma surpresa gigantesca. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele sabia exatamente quem Zaqueu era, onde ele estava e, mais ainda, o que havia no seu coração. Zaqueu quase caiu da árvore de tão emocionado. Ele desceu correndo, tropeçando nos galhos, com um sorriso de orelha a orelha. Seu coração parecia querer saltar do peito. Ele nem se importou se estava sujo, suado ou descabelado, ele só queria receber Jesus com alegria. Enquanto a multidão observava espantada, Zaqueu foi correndo para preparar sua casa, com uma alegria que ele nunca tinha sentido antes. Afinal, Jesus, o Salvador, o Mestre, o Filho de Deus, escolheu justamente ele, o homem que todos criticavam, para ser seu anfitrião naquele dia. E sabe o que é mais bonito? Jesus não se importa com o que os outros dizem sobre você. Ele vê o coração. E naquela hora, Jesus enxergou algo lindo no coração de Zaqueu, vontade de mudar e de ser amado. Jesus tinha acabado de dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu da árvore correndo e levou Jesus para sua casa com muita alegria. Ele preparou tudo com o que tinha de melhor. Deve ter mandado servir comida gostosa, frutas fresquinhas, e talvez até limpado a casa com pressa, só para receber tão convidado especial. Mas sabe o que aconteceu enquanto Jesus estava indo para lá? Muitas pessoas começaram a reclamar. Elas olhavam para Jesus e cochichavam umas com as outras: como é que pode? Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu. Esse homem é um pecador. Ele rouba o povo. Como Jesus, o Santo, pode entrar na casa dele? As pessoas não conseguiam entender o que Jesus via em Zaqueu. Elas só lembravam do passado dele, do dinheiro que ele pegava a mais, das mentiras, da fama de homem ganancioso. Mas Jesus via além da aparência. Ele via o coração arrependido de Zaqueu. E naquele momento, dentro da casa, Zaqueu sentiu algo diferente. Ele olhou para Jesus com os olhos cheios de emoção e, diante de todos, ficou de pé. Era como se dissesse: chega, eu não quero mais viver assim. Então ele falou em voz alta, para que todos ouvissem: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Uau! Você ouviu isso? Zaqueu não deu desculpas, nem tentou esconder seus erros. Ele simplesmente decidiu mudar de verdade. E não só com palavras, mas com atitudes. Ele queria fazer o certo, reparar o que estava errado e abençoar outras pessoas com o que tinha. Aquele homem, que antes era conhecido como ladrão e ganancioso, agora estava abrindo o coração e dizendo: eu quero ser diferente. Eu quero viver como alguém que ama a Deus. Esse foi um momento lindo de arrependimento verdadeiro. Zaqueu não era mais o mesmo. O encontro com Jesus transformou completamente sua vida. Depois que Zaqueu se levantou com o coração arrependido e falou: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Silêncio profundo tomou conta da casa. Todos olharam para Jesus. Como ele reagiria? Será que aceitaria mesmo um homem como Zaqueu? E foi então que Jesus disse algo que ninguém esperava ouvir, algo tão poderoso e cheio de amor, que até hoje aquece os nossos corações. Ele disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uau! Que palavras lindas e cheias de esperança! Jesus estava dizendo: Zaqueu, você agora faz parte da família da fé. Você foi encontrado. Você estava perdido, mas agora está salvo. A sua casa não está mais vazia. Ela está cheia da presença de Deus.
Naquele momento, Zaqueu foi transformado de verdade. Ele não era mais o homem ganancioso que só pensava em dinheiro. Ele agora era um novo homem, com um coração cheio de amor, generosidade e alegria. E tudo isso começou com uma coisa simples: um desejo de ver Jesus de perto. Zaqueu subiu numa árvore achando que só veria Jesus passando. Mas ele não sabia que Jesus já estava olhando para ele, que Jesus sabia o seu nome e que aquele dia seria o mais importante da sua vida. Sabe o que essa história nos ensina? Que ninguém está tão longe que Jesus não possa alcançar. Não importa o passado, os erros ou o que as pessoas dizem. Jesus olha com amor, chama pelo nome, entra na casa, entra no coração e transforma vidas de verdade. E assim termina a linda história de Zaqueu, um homem pequeno por fora, mas que se tornou grande por dentro, depois que conheceu o amor do Salvador. Zaqueu começou aquele dia como um homem rico, solitário e rejeitado por todos. Ele tinha muito dinheiro, mas o coração vazio. Ninguém gostava dele, e, lá no fundo, ele também não gostava da pessoa que tinha se tornado. Mas bastou um momento com Jesus, um olhar, um chamado, um convite cheio de amor, e tudo mudou. Zaqueu aprendeu que Jesus não olha como as pessoas olham. Jesus não vê só o que está por fora, mas enxerga lá dentro do coração. Ele viu em Zaqueu alguém que precisava de perdão, de amizade e de uma nova chance. Zaqueu também aprendeu que o amor de Jesus transforma tudo. Ele não só ouviu palavras bonitas, ele sentiu o amor verdadeiro de Deus e quis mudar, de verdade. Ele aprendeu que mais importante do que ter dinheiro é fazer o bem, ajudar os outros e viver uma vida que agrada a Deus. E, acima de tudo, Zaqueu aprendeu que ninguém está longe demais para Jesus alcançar. Basta um coração arrependido e um desejo sincero de ver Jesus de perto, e ele faz o resto.